Graça e paz a todos. Que alegria estar aqui com vocês, que privilégio. Eu estou muito inspirado, impactado com essa igreja. Que lugar profético, que lugar cheio da glória de Deus. A excelência, ela honra os céus. A excelência inspira pessoas. O rei é de excelência. O reino de Deus também é. E é muito fácil ver isso aqui. A excelência desta igreja, a excelência desse ministério. E que alegria para mim estar com vocês. Eu estou muito impactado com você, meu irmão. Qual o seu nome? Edilei. Edilei. Eu tenho que te levar lá em nossa igreja. Porque ninguém tem desculpa em fazer a obra de Deus, em se doar para o Senhor. Sua vida é uma inspiração. Vamos aplaudir mais forte o Senhor por Edilei. Glória a Deus, glória a Deus. Maestro, uau. Eu estou impactado com a sua vida, glória a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Rinaldo. Sou casado com a Cecília. Eu sou o papai babão da Manuela e do Henrico. Tenho um casal de filhos lindos. Sou pastor também de uma linda igreja, chamada Igreja Impactados. Pastoreio vários pastores. Nós temos igrejas hoje de Impactados em vários lugares. E Deus tem sido muito bom, muito zeloso, muito benigno, muito misericordioso, muito gracioso com a gente. Está comigo aqui Natiele, Myron, que são líderes dos eventos da nossa igreja, de um lindo ministério de eventos da igreja. O Rodrigo, que está ali fora também com os materiais, que lidera a integração da igreja. E aonde eu vou, eu sempre levo gente comigo, porque se ninguém der glória a Deus, eles dão glória a Deus. Se ninguém der aleluia, eles dão aleluia. Eles estão comigo, olha lá. Foi bem discipulado, né? Tá bem discipulado. Então, faço o apelo, são os primeiros aqui, então não se assuste. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu trouxe um material aqui, eu tenho alguns livros escritos. Esse livro aqui tem sido um manual muito prático de curas e milagres. Sou um jovem pastor de 28 anos, como foi dito aqui. Não sou muito de falar a minha idade assim, mas eu prego desde os 7 anos. Então são 21 anos pregando o Evangelho. E eu já passei em alguns lugares pregando a palavra, e eu tenho exercido esse ministério de curas e milagres. E esse livro aqui tem sido para muita gente esse manual prático de curas e milagres. Eu me movo nos dons de curar, o dom da fé, a operação de maravilhas. Isso é muito mais evidente no meu ministério. E eu quero muito hoje orar aqui por curas também no final. Quero ministrar isso aqui sobre a igreja. Esse livro eu não tinha ideia de onde iria chegar quando eu escrevi ele. Eu creio que vai edificar muito, abençoar muito a sua vida. Então falo sobre chaves para curas e milagres, princípios práticos para curas e milagres, e como você deve orar por enfermos, orar por doentes, ministrar sobre enfermos. Você precisa ter esse livro. Eu escrevi recentemente esse livro aqui, 21 dias impactados por um avivamento. É um devocional de 21 dias. Eu falo de histórias que impactam. Eu falo de John Wesley, Charles Finney, eu falo sobre Moody, eu falo sobre Balarkai Suéter, Henrietta Mox, John Lake, gente que vai inspirar demais a sua vida e o seu ministério. O desafio é ler um capítulo por dia, durante 21 dias, e também está acompanhado de um jejum semanal. Primeira semana, jejum do café da manhã. Segunda semana, jejum do almoço. Terceira semana, primeira refeição após as 18. Então é um jejum e um devocional de 21 dias e vai te abençoar muito. Um livro é R$30, 2 livros 50, você pode estar adquirindo ali no final com o Rodrigo. Queridos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que eu não compartilho, obrigado, Maio, que eu não compartilho, mas o Espírito Santo, ele me impulsiona a contar isso aqui para vocês. Eu vou tentar resumir isso aqui em 2 minutos. Vou tentar resumir em 2 minutos. Eu sou pastor local.
Eu sou pastor titular de igreja local, pastor sênior da Igreja Impactados. Não sou um pregador itinerante, então quando eu vou em uma igreja ministrar, é muito intencional. Eu entendo que eu só vou em um lugar de forma muito intencional, onde o Espírito Santo prepara um caminho, onde é um lugar onde nós teremos aliança em Deus, onde eu posso compartilhar algo. Então eu entendo que eu estou aqui por um propósito da parte de Deus. Não estou aqui de forma aleatória, cumprindo uma agenda de pregação, porque essa igreja já tem bons pregadores, excelentes pregadores. Então não precisa de mim para isso. Há algum tempo atrás, eu estava na igreja e eu comecei a orar por uma área ao lado do nosso prédio. Eu comecei a orar, comecei a clamar a Deus por essa área. A dona dessa área mora perto da nossa igreja, tem uma empresa perto da nossa igreja. Eles cuidam de condomínios e shoppings no Brasil. E a área que está na nossa igreja é uma área de prédios. Então é uma região muito cara em Goiânia, porque tem gabarito para prédio. Então é difícil comprar lotes lá. Daí eu falei para essa mulher, eu falei assim: olha, por que você não vende para a gente essa área aqui? Ela falou: não, isso aí eu não vendo para ninguém. Isso é de família, não tem como a gente vender. Eu falei: poxa, você poderia tanto vender para a gente. Eu já consigo ver aqui a fundação da igreja sendo construída. Estou vendo aqui já a ONG da igreja, nossos trabalhos sociais da igreja. Eu falei: não vou vender isso. Eu comecei a orar por isso. Passou mais ou menos um mês, a Caixa Econômica me liga. E me liga falando assim: bispo, a gente tem uma área aí ao lado do prédio da sua igreja, né? Eu falei: eu sei, a área é da fulana de tal. Então, bispo, está à venda? Eu falei: como assim está à venda? Ele falou: não, porque ela entregou essa área aqui para a Caixa Econômica porque tinha uma dívida com a gente. E essa área vai para leilão. E vai para leilão na próxima semana. A gente pode oferecer para você agora. Eu falei: não, então eu quero essa área. Aí ele falou assim: mas bispo, só tem uma condição, tem que ser à vista. Eu falei: tá, mas à vista, como assim à vista? Eu tenho que financiar com vocês, ou financiar em outro banco. Ele falou: não tem como financiar não, antes do leilão, tem que ser à vista. Eu falei: tá, mas hoje é quarta-feira, eu tenho até que dia? Aí ele da Caixa falou: até sexta. Eu falei: quarta até sexta? Eu falei: então tá bom. Ele falou: tá bom o quê? Eu falei: é nosso. Aí eu desliguei o telefone, eu fui no gestor financeiro da igreja, falei assim: Rodrigo, meu irmão, quanto a igreja tem? Aí ele: nada. Eu falei: ótimo, não tem nada. Eu falei: Rodrigo, a gente vai comprar essa área aqui do lado. Como assim, bispo? Eu falei: vamos comprar essa área aqui do lado. E aí eu convoquei a igreja para a gente orar, irmãos. Comecei a mobilizar a igreja em oração. Irmãos, Deus se moveu de forma tão especial. De forma tão especial. Sexta-feira, a gente estava com valor para comprar à vista aquela área. Agora escuta, eu estava na frente da igreja um dia olhando, e a gente alugava uma área na frente do nosso prédio para estacionar os carros da igreja. E eu comecei a orar, falei: Deus, podia ser nossa, porque aqui poderia ser a igreja dos adultos, aqui poderia ser o prédio dos adultos. Eu comecei a orar por isso. A igreja já estava na maturidade, mais de 2.000 membros inseridos em grupo da igreja, a igreja crescendo de forma saudável. Falei: essa área poderia ser nossa, Senhor, a gente poderia comprar essa área. Comecei a orar nesse propósito. Um dia chega a dona para renovar o contrato de aluguel. Ela falou assim: bispo, por que você não compra essa área aqui? Eu falei: eu compro, é nossa. Ela falou: então é de vocês. Eu falei: então maravilha, é nosso. Aí eu liguei para o esposo dela, falei assim: Jaime, vou falar uma coisa aqui para você, essa área agora é nossa. Ele falou: como assim, bispo? Eu falei: não, falei com sua esposa, fechamos o negócio. Ele falou: não, minha esposa é doida. Eu falei: não é doida não, é nosso. E acabou, já peguei na mão dela, fechamos o negócio. Você é muito corajoso, hein, pastor? Eu falei: ela é mais do que eu ainda, ela não sabe com quem ela falou. Eu não sou de contar isso aqui na igreja nenhuma, irmãos, isso aqui é intencional. Aí eu falei isso. Aí ele falou assim: não, então vou ir na igreja. Ele mora num condomínio perto da igreja. Chegou lá, entrou no gabinete, sentou comigo. Ele falou assim: não, eu vendo, mas eu vendo do meu jeito. Eu falei: como que é o seu jeito? Ele falou: eu vendo, você tem 2 semanas para pagar, e tem que ser à vista. Eu
Falei, Deus, de novo, à vista, não aguento esse negócio de à vista. Eu comecei a mobilizar a igreja, pastores da igreja, a gente começou a orar, irmãos. A gente não tinha nada em caixa. Se eu não falo nada, é nada. Não me pergunte como. Deus fez um milagre e Deus proveu para a igreja. Eu estava ao lado da igreja e tem uma área na esquina. Isso tem pouco tempo. Isso tem quantos meses? Sei lá, uns seus 7 meses atrás, no máximo. E colocaram uma placa de uma incorporadora. Breve aqui, prédio tal. Eu falei, meu Deus, imagina ao lado da igreja um prédio. Gente morando aqui, e jovem, gritando. E a minha juventude lá grita, e o povo da igreja é animado, e faz festa, e faz evento. Eu falei, isso aqui vai ser um problema para a igreja. Aí na hora eu chamei os corretores da igreja, o pessoal, falei, gente, acha para mim o número desse cara aqui. Eu tenho que falar com ele. Vamos achar. Eu falei, então acha para mim. Acharam o número do dono. Liguei para ele e falei assim, olha, você vai fazer aqui, ao lado da igreja, um prédio. Falou assim, igreja Impactados aí. Eu falei, é. Eu falei, então imagina, lá da igreja, não vai ser um problema para você e para mim também. Ele falou, não, mas já era, vai ser um prédio aí, vai dar tudo certo. Eu falei, não vai dar certo não, esse negócio. Vende para a gente. Ele falou, como assim vender? Eu falei, vende para a gente. Ele falou, não vendo não. Eu falei, vamos marcar uma reunião aqui agora, vamos sentar. Bom, eu insisti, ele apareceu na igreja. Ele e os filhos, sócios dele, ele e mais 4. Chegaram assim no gabinete, sentaram comigo. Estava eu, minha esposa, gestor financeiro, secretária da igreja, o pessoal estava comigo ali. E ele falou assim, você é muito corajoso, né, pastor? Eu falei, você não sabe o quanto eu sou corajoso. Eu vendo, mas eu vendo do meu jeito, o valor é tanto. E o que eu falar aqui, irmãos, é valores assim, superiores a R$1 milhão, tudo. O valor é tanto. Eu falei, mas como a gente pode negociar? Ele falou, eu vendo, mas tem que ser até amanhã. Eu falei, como assim até amanhã? Até amanhã, meio-dia. Até amanhã, meio-dia. Isso, irmãos, era noite. Até amanhã, meio-dia. Olhei para ele e falei, está fechado. Minha esposa teve um mini infarto do meu lado, do Rodrigo, gestor financeiro, falou, não é possível. Eu falei, está fechado, até amanhã, meio-dia. E como muita gente assina pela igreja, no outro dia, estava aquela renca de pastores comigo lá. E muitos desses pastores pastoreiam a nossa igreja nos interiores, né? Em outras cidades, foram todo mundo para Goiânia. Chegamos no cartório, estava lá eu sentado, os pastores em volta de mim, e aí os donos daquela incorporadora na minha frente. Eles assim, eu falei, meio-dia. Isso aqui parece ser brincadeira, mas não é, irmãos. Você nunca vai me ver aqui potencializar alguma coisa. Eu não gosto de pastor que faz isso, que faz firula, potencializa. Quero ser o mais simples possível nisso aqui. Era 11 horas da manhã, não tinha nada na conta. Eu acho que Deus, Ele gosta de dar um susto na gente assim, de vez em quando. Irmãos, era 11h30, não tinha nada. Era tipo 11h40 da manhã. O valor inteiro estava na conta da igreja. Agora escuta, a gente está terminando agora um prédio de R$12 milhões. A gente já mudou para esse prédio, já estamos fazendo os cultos nesse prédio agora. Nossa igreja é uma igreja nova, como essa. Nossa igreja tem 7 anos e meio de existência. Quando Deus colocou no meu coração o início dessa igreja, era eu e mais 4 pessoas. Éramos 5 pessoas. A gente não tinha ideia de onde a igreja iria chegar. E a saúde da igreja. Porque não é uma igreja apenas com uma boa estética ou com uma boa pompa, não. É uma igreja que tem vida mesmo. É uma igreja saudável nos ministérios, saudável no discipulado, com zelo na teologia, com firmeza doutrinária. A gente não sabia onde Deus iria colocar o ministério. Quando eu entrei aqui, eu fiquei admirado, até falei para os pastores, falei, nossa cara, que prédio bacana, que lugar legal, que estrutura. Fui ver aqui um pouquinho as salas, assim por fora mesmo, entrei aqui, estou impactado com esse espaço. Mas eu estava ali no louvor, aí o Espírito Santo falou comigo, falou, meu filho, diga para mim, igreja, esse lugar é muito bom, essa estrutura é muito boa, mas esse lugar não é o lugar dos meus filhos. O Espírito Santo, ele me impulsiona a dizer para vocês que existe uma virada de chave nesta igreja. Existe uma nova estação nessa igreja. E aquilo que eu estou contando aqui hoje é intencional.
É intencional porque a mesma graça e a mesma manifestação de Deus que está sobre mim é que está sobre essa igreja, é que está sobre esse ministério. E o tempo que está por vir, o tempo que está chegando, Deus vai lançá-los para o destino profético que Deus tem para vocês. O Espírito Santo mandou dizer que o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação muito forte. O Espírito Santo queima no meu coração para compartilhar com vocês que uma coisa nova está surgindo e eu já posso vê-la. Alguém consegue perceber isso? Até mesmo em um deserto Ele vai abrir caminho e riachos no ermo. Está vindo o tempo sobre a igreja tão favorável, tão exponencial, tão extraordinário. Os céus estão se abrindo e virá sobre vocês uma chuva tão abundante. A verdade é que o melhor não está por vir. O melhor já chegou sobre vocês. E se alguém crê, eu te convido a reagir na medida que você acredita na palavra liberada sobre a sua vida. É o melhor brado de júbilo dessa noite. Digam aleluia, aleluia. Há uma palavra sobre você, aleluia. Eu creio. E a palavra que eu vou compartilhar hoje tem muito a ver com isso que o Espírito Santo está queimando aqui no meu coração. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Se você puder abrir o livro de Ruth, capítulo 1, no versículo de número 22. Muitas vezes existem pressões do céu para a gente que podem não fazer muito sentido nesse momento. Muitas vezes acontecem isso. Eu aprendi que a fé não é ausência de dúvida. A fé é a presença da crença. Fé. Agostinho de Hipona diz que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que Ele quiser. Rick Warren diz que o medo vê o que o homem vê e age baseado nisso. Agora a fé sempre vai enxergar aquilo que Deus vê e também age baseado nisso. Então a fé é a convicção do silêncio que nos levará até o infinito. A fé honra Deus e Deus honra a fé. Lá em Belo Horizonte era uma conferência de curas e milagres. Eu estava ministrando, isso não tem muito tempo, e como eu faço sempre, eu chamo no altar pessoas enfermas. E veio uma mulher até o altar. O Espírito Santo colocou no meu coração, me impulsionou, gerou em mim essa percepção. Eu liberei para ela uma palavra de conhecimento. Eu falei: minha irmã, eu te vejo grávida, eu te vejo gestante, eu vejo um bebê no seu colo. Quando eu falei isso para ela, houve um alvoroço na igreja. A igreja foi tomada por aquele sentimento. A igreja pulava, a igreja gritava, o povo chorava, os pastores descendo do altar correndo, abraçaram aquela mulher. E eu aqui no meu espírito dizendo: gente, não é para tanto. Eu apenas disse que ela vai ser mãe. Se eu dissesse isso para alguém aqui hoje, a igreja não faria muita coisa, porque é comum para a gente, é comum para vocês terem palavras assim de conhecimento. Mas eu entendi que naquele dia foi algo diferente, havia um sentimento diferente no meio da igreja. Terminou, foi para o carro, o pastor foi me levar para o hotel, e eu falei assim: pastor, não entendi nada. Que alvoroço foi aquele? Uma palavra tão simples como aquela, para que tanto tumulto daquele jeito? Aí ele falou para mim assim: vou te contar uma coisa, bispo, o senhor é um homem de Deus, e aquilo que o senhor fala é, não é? Eu falei: uai, acho que é. Você está falando? Não, mas eu conheço você há muitos anos, você tem crédito profético, aquilo que você fala acontece. Eu falei: eu também acredito nisso, né? Aleluia. Ele falou: então, vou te contar, aquela mulher, ela não tem útero, ela congrega na igreja, é membro da igreja, foi retirado o útero dela, mas nós cremos que você é um homem de Deus, e é. Eu falei: calma aí, nem sempre é desse jeito assim.
eu sou homem de Deus, mas não é para tanto também. Falou, como assim? Eu falei, vai que eu errei, vai que era para outra pessoa do lado, vai que na hora assim eu confundi as pessoas, vai que eu equivoquei na palavra. Ele falou, não, você falou, a gente conhece ela, e é. Eu falei, calma aí, eu não me coloco em risco nesse negócio, porque talvez não foi para ela a palavra, talvez eu me equivoquei na palavra, talvez houve interferência aí na frequência, não sei. E aí, resumindo, fui embora. Eu falei para Camila, que trabalha comigo, minha secretária, eu falei, Camila, eu nunca mais volto nessa igreja. Tá doido? Imagina voltar na igreja, irmão. Não me coloca na parede e fala, cadê esse homem de Deus? Cadê a profecia aqui? Eu falei, não volto mais lá. Passou um pouco mais de um ano, irmãos. Voltei na mesma igreja. Ninguém lembrava, nem ela, nem eu, nem ninguém. Quando eu olhei para a igreja, eu falei, meu Deus, é a bendita igreja que eu falei que eu não voltaria mais. Entrei, preguei. Claro, foi uma bênção, curas, milagres, o poder de Deus liberado, aquela coisa maravilhosa. Terminou, sentei assim, tinham cadeiras assim perto do altar. Aí eu fui sentar, aquela paz no coração, não vi aquela irmã. De repente o pastor pega o microfone e fala assim, bispo, você acha que acabou? Eu falei, acabou, para mim não tem mais nada para fazer. Ele falou, acabou não, calma aí, tem uma irmã, tem algo para falar para você. Na hora eu gelei por dentro. Eu falei, não é possível que a bendita irmã está aqui no culto hoje. E era ela, ela vem, ela sobe no altar, só que ela não sobe sozinha, ela sobe com um bebê no colo. Aí ela sobe com o bebê no colo, ela fala assim, bispo, o senhor lembra de mim? Olha a profecia aqui. Eu dei um pulo, falei, claro que lembro, mulher, tem homem de Deus na terra, aleluia. Eu fui em direção a ela com tanta convicção, irmão, eu falei, é profeta. Mas muita gente não sabe o que é isso. Irmãos, não é ausência de dúvida. Eu também tenho dúvidas, eu também tenho questionamentos, mas fé é a presença constante da crença. Nós cremos, nós acreditamos, e aquilo que Deus diz realmente é. Então, existem palavras proféticas sobre você de hoje. Eu quero muito que você, junto comigo, a gente venha desenhar esse ano 2023. Será um ano mais exponencial da sua vida. Será um ano extraordinário, de muita manifestação de Deus em todas as áreas. E em todas as áreas, milagres sobrenaturais vão se concretizar. Então veja, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, diz assim o texto sagrado. Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita das cevadas. Mais uma vez, então Noemi retornou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita das cevadas. Só até aí, feche os teus olhos. Espírito Santo, fale conosco, nós queremos muito ouvir a sua voz nessa noite. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito de Deus. Tenha total liberdade em nosso meio. A sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A sua palavra é nossa bússola, nosso mapa, nosso martelo, nosso escudo, nossa espada. Rologos alites em, rologos alites estim. A sua palavra, Senhor, era, e a sua palavra é. Nós cremos na sua palavra, confiamos em sua palavra e queremos ser ministrados nessa noite pela sua santa e poderosa palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o livro de Ruth é um livro muito pequeno, 4 capítulos, 85 versículos, mas que fala de uma perfeita história de amor. Conta como Ruth tornou-se bisavó de Davi, um dos progenitores do Messias. Ruth representa a igreja como a noiva gentia de Cristo, o belemita que a pode resgatar.
Ruth era moabita, uma estrangeira gentia, mas ela foi evangelizada por Noemi, sua sogra. Essa é a figura dos incrédulos, que são pelos cristãos evangelizados. Ruth, ela é discipulada. Após o contato com Noemi, ela então abandonou a vida passada, os velhos hábitos, velhos costumes, e passou a seguir ao Deus de Israel. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ruth não sabia que tinha direito ao marido, mas Noemi, sua sogra, informou-a sobre isso. Nós também não sabíamos do direito ao noivo Jesus Cristo, mas nós também um dia fomos informados. Eu vi uma revista no aeroporto certa vez que dizia o seguinte: os 4 maiores fatos da história da humanidade foram: primeiro, a Primeira Guerra Mundial; segundo, a invenção do avião; terceiro, quando o homem foi à lua; e quarto, de forma cômica, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Eu olhei e falei: não foram esses os 4 grandes fatos da humanidade. E na hora eu fiz uma oração, falei: Deus, traz aqui no meu coração percepção, entendimento. Quais foram os 4 maiores fatos da história? Deus fala: meu filho, primeiro maior fato da história foi o nascimento de Jesus. O segundo maior, a morte de Jesus. O terceiro maior, a ressurreição de Jesus. E o quarto maior será a volta de Cristo Jesus. Nada se compara a um projeto eterno, perfeito, que o Senhor tem. No capítulo 1 do livro de Ruth, conta essa história, um rápido panorama aqui. Elimeleque e Noemi saíram com seus 2 filhos, Malom e Quilion, de Belém de Judá, e foram para a terra de Moabe, porque em Belém houve crise, houve escassez. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi significa agradável, encantadora e amável. Malom significa está enfermo. Quilion significa enfraquecer ou definhar. A história diz que na terra de Moabe, Elimeleque faleceu. Tanto Malom como Quilion se casaram. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. Orfa significa firmeza e Ruth significa amizade. A história também diz que depois de 10 anos, Malom e Quilion também faleceram. Ficaram 3 mulheres viúvas, aparentemente sem nenhuma perspectiva. Mas Noemi escutou que Deus havia visitado Belém, trazendo provisão para Belém. Ela disse: então vou voltar, eu vou retornar, nem que eu pegue as migalhas, mas eu vou voltar para a minha terra. No caminho de volta para Belém, ela falou: minhas noras, não me acompanhem, não há lógica, não há sentido nenhum vocês irem comigo para lá. Não façam isso com vocês, não façam isso com o futuro de vocês. Fiquem com seus pais, fiquem com seus deuses. Orfa então retrocedeu, Orfa então recuou. Mas Ruth declara aquilo que você conhece muito bem, capítulo 1, versículos 16 a 17. Ruth disse assim: Noemi, é o seguinte: aonde tu fores, eu irei, aonde tu pousares, eu pousarei. O seu Deus é o meu Deus. Ela disse: aonde você morrer, eu também vou morrer. Eu tenho uma aliança com você, e a aliança não se quebra, não se rompe. Nós temos um pacto, e se você vai, eu também irei. A obediência é um pacto firmado. A obediência ativa o sangue. Quanto mais rápida for sua obediência, maior será o poder de Deus liberado sobre você. E Ruth viu isso, decidiu obedecer e foi. Ambas estavam na terra de Belém. Olharam e disseram: olha só, aquela ali é Noemi. Noemi significa agradável, amável, encantadora. Ela diz assim: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, amargurada. Eu já fui Noemi no passado, mas hoje eu sou Mara. Existe uma decisão, existe uma escolha, e a gente sabe que a nossa ação determina a reação de Deus. A gente sabe que uma ação de fé provocará uma reação do milagre do Senhor. A gente sabe que a nossa atitude determinará a nossa altitude, a nossa decisão, onde Deus então Ele vai nos colocar. E o texto diz que tanto Ruth como Noemi saíram de Moabe e foram para a terra de Belém. Moabe
ficava a leste do Mar Morto. Belém situa-se a mais ou menos 8 quilômetros sudoeste de Jerusalém. De Moabe para Belém, 80 quilômetros. Em Moabe, adoradores de Quemos. Belém, Bet-Casa, Lém é pão. Belém significa a casa do pão. Moabe é o mundo, é uma terra de desgraça, mas Belém é o reencontro com Cristo, é uma terra de grande bonança. Moabe fala de incredulidade, mas Belém fala de um lugar da manifestação do sobrenatural de Deus. Moabe é um lugar de derrota, mas Belém é um lugar de vitória. Moabe é um lugar de tristeza, mas Belém é um lugar de alegria. Em Moabe é impossível, mas em Belém todas as coisas são possíveis. Em Moabe não vai dar certo, em Belém tudo já deu certo, porque Belém é o lugar que o milagre que transcende o universo, ele é manifestado. O milagre que é originado em uma fonte muito superior à nossa natureza humana. É o lugar que a gente não pode explicar, mas pode viver milagres sobrenaturais de Deus. Belém. Ruth e Noemi foram para Belém. A história conta que Ruth casou com Boaz em Belém. A história conta que Davi nasceu em Belém. A história conta que Jesus Cristo nasceu onde? Belém. De Belém esparramou-se salvação para todos os povos. Belém é o lugar que o sobrenatural de Deus é concretizado. A palavra que arde no meu espírito nessa noite é essa. O Senhor me falou: diga à minha igreja, diga aos meus filhos que hoje a Belém de Deus vai começar. Agora eu preciso ir além para profetizar sobre alguém, e a gente sabe que profecia é desenhar o futuro, profecia é escrever o futuro. Então é uma profecia sobre você. A Belém de Deus começa hoje na sua casa, no seu casamento, começa hoje nos seus negócios, os seus empreendimentos, os seus projetos, os seus sonhos. A Belém começa hoje no seu ministério, na sua espiritualidade. Deus, Ele vai manifestar sobre você um novo tempo hoje. Então começará uma estação, a estação da Belém de Deus. Alguém pode dizer: mas o que acontece na Belém de Deus? Capítulo 1 do livro de Ruth. Ruth era uma estrangeira. Ruth era uma o quê? Diga mais forte, era o quê? Estrangeira. Uma moabita, uma rejeitada, uma qualquer. Capítulo 4, último capítulo de um livro tão pequeno. Últimos versículos, 18 ao 22. Fala sobre a genealogia de Pérez. Fala que Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou quem? Davi. Capítulo 1, quem era Ruth? A estrangeira, a moabita, a rejeitada. Capítulo 4, último capítulo, quem tornou-se Ruth? Bisavó do maior rei de Israel. Vou repetir. Primeiro capítulo, quem era Ruth? Uma estrangeira. Último capítulo, quem tornou-se Ruth? Bisavó do rei Davi. Não, deixa eu melhorar isso aqui. Capítulo 1, quem era Ruth? De uma terra maldita, moabitas, amaldiçoados. Último capítulo, quem tornou-se Ruth? Ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Mas pô, não entendi. Na sua vida é Deus quem escreve o último capítulo. Na sua história é Deus quem vai fazer o último capítulo. O homem, ele pode ver o agora, mas Deus não vê somente o agora. Deus vê também o seu amanhã. Escute, essa palavra é para alguém aqui. Eu imagino Deus sentado no seu trono de glória, olhando para você hoje, dizendo: meu filho, isso é hoje. Porta fechada, causa perdida, família destruída, isso é hoje. Eu sou Deus, eu não vejo somente o hoje, eu vejo também amanhã. E o seu amanhã, porta aberta, causa ganha, família transformada. Então Deus levanta gente que nós jamais
delegaríamos poder algum, e Ele faz desses ferramentas extraordinárias na terra. Quem era Jacó, o enganador, tornou-se o pai da nação de Israel. Quem era José, um escravo, salvou sua família. Quem era Moisés, pastor de ovelhas e assassino? Foi ele que tirou o povo de Israel da escravidão e conduziu até a terra prometida. Quem era Gideão, um fazendeiro, livrou Israel das mãos dos midianitas. Quem era Jefté, filho de uma prostituta, libertou Israel das mãos dos amonitas. Quem era Ana, dona de casa, tornou-se a mãe de Samuel. Quem era Davi, garoto pastor, caçulinha da família, tornou-se o maior rei de Israel. Quem era Esdras, escriba, liderou, herdou Judá e escreveu alguns livros da Bíblia. Quem era Esther, escrava, salvou o povo do massacre. Quem era Maria, a moça amável, tornou-se a mãe de Cristo. Quem era Mateus, coletor de impostos, tornou-se um apóstolo. Quem era Pedro, um pescador, tornou-se aquele que escreveu 2 cartas do Novo Testamento. Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o principal dos pecadores, ele se auto-titulou assim: nas mãos de Cristo, ele tornou-se em príncipe dos pregadores. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira, uma amaldiçoada. Quem era Boaz? De Raabe descendente. O nosso Messias, ele veio dessa linhagem. Deus não vê como o homem vê, Deus não trabalha como o homem trabalha, Deus não faz como o homem faz. Deus levanta os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios, os que não são para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. O Espírito Santo queima no meu coração, e eu tenho que dizer isso para alguém: se prepare para aquilo que Deus fará por meio de você, aquilo que será liberado sobre o seu ministério, e este tempo é um tempo favorável para que isso aconteça. Todos olharão e dirão: sobre ti está as mãos de Deus. Há uma palavra sobre você, mesmo que diga: estou esquecido. Esquecido não deixou de ser escolhido. Estou terminando. Ruth representa a igreja. E o que é a igreja? A palavra eclesia, a palavra igreja, chamados para fora. O que é ser igreja? A verdade é que eu não sou igreja, e nem você é igreja, porque nunca houve, nunca haverá uma igreja no singular. Nós somos a igreja. Então nós somos o corpo de Cristo. Assim como eu não sou a noiva de Cristo, nem você é a noiva de Cristo. Agora nós somos a noiva de Cristo. É por isso que a gente não frequenta uma igreja. A gente frequenta um monte de lugar. Frequenta shopping, restaurante, loja, aeroporto. Igreja, a gente pertence. Então, pertencimento, a gente faz parte de uma família, pertencemos a um corpo. É por isso que não dá para ser igreja, e glória a Deus pela tecnologia, glória a Deus por isso, mas não dá para ser igreja a vida toda em casa, vendo um pastor na internet pregando. Para ser igreja, tem que pertencer ao corpo, tem que ser comunidade. Para ser igreja, tem que estar inserido, tem que se envolver. Igreja, o que é isso? Ruth é a boa representação da igreja, porque igreja é um lugar de adoração. E que adoração linda a gente hoje presenciou, e a gente hoje aqui junto com a equipe de louvor temos aqui adorar a Deus, exaltá-lo, engrandecê-lo. Mas a Bíblia diz, João capítulo 4, versículo 23, que essa é a hora, e nós somos esses adoradores. Amém. Agora, a palavra adorar é servir, submeter. Isso é adorar, uma vida de adoração. Então, igreja é um lugar de adoração. Eu estava em Moçambique, e a gente tem hoje 25 igrejas lá em Moçambique. E eu estava em uma cidadezinha chamada Dondo.
Ndondo é uma cidade perto de Beira, lá em Moçambique. Era um domingo pela manhã, e eu almoçava com uma família lá em Ndondo. Tinha um tempo, almoçando, e uma casa pequena. Sentei no chão, uma irmã fazia um frango para a gente, e os filhos, e muito filho em volta de mim, o esposo dela do meu lado, e ela preparando um frango. Mas não esse frango que você faz, um frango diferente, porque tinha pena boiando e sangue, e para piorar não tirou as vísceras do frango, então era uma cena assim, esquisita de se ver. E eu não tenho frescura com nada, não tenho exigência, eu como tudo, que me der tá bom. Eu estava ali sentado, olhando para aquele frango, dizendo: Senhor, Tu me conheces, eu não vou comer isso aí não. De verdade, eu estava naquela oração: Deus, passa de mim esse cálice aqui agora. Mesmo, eu estava nessa oração. E eu falei: Deus, não dá para comer, não vou comer, não dá para comer, não vou comer. Aquela irmã, aquele frango, preparando, aquele cheiro se alastrando, ela começou a cantar uma música lá. E na música dela, era basicamente assim: Deus, eu não tenho coisas, eu tenho o meu coração, eu te entrego o meu coração. Quando eu ouvi aquilo, muita coisa mexeu dentro de mim. Eu disse para ela, eu falei: irmã, é uma honra estar aqui, é um privilégio estar aqui. Ela começou a chorar e falou: não diga isso, nós trabalhamos o ano inteiro para comprar esse frango. Eu falei: como que é? Aí ela repetiu: nós trabalhamos o ano inteiro para comprar esse frango. Eu falei: como assim? Aí ela: nós nunca antes tivemos a chance de comer um frango, nós preparamos o melhor para servir um príncipe de Deus com o nosso melhor, e nós queremos te dar o que a gente nunca antes teve chance de comer. Irmãos, eu comi aquele frango, que eu sinto na boca até hoje o gosto do frango, mas foi a melhor refeição de toda a minha vida. Porque isso fala realmente o que é adoração. Muita gente pode achar que adoração é apenas 21 bilhões de dólares, que foi a oferta de Davi ao templo, equivalente na moeda de hoje, 21 bilhões de dólares, de acordo com Robert Morris. Alguém pode falar que adoração é apenas a oferta de Maria, o salário de um ano inteiro. Mas a oferta pode ser também tudo que uma viúva tem. O que realmente é adoração? O que realmente significa isso? Eu lembro o primeiro carro que eu comprei na vida. Eu comprei um Golf. E carro era carro para mim, mas Golf era Golf. Eu olhava assim para o Golf e dizia: meu Deus, eu quero ter um Golf desse. Eu queria um Golf. Por quê? Aqui também tem uma história parecida. É teto solar, esse esporte, esse. Eu falava: eu quero ter esse carro aqui. Eu dizia: eu vou ter um carro desse. Eu comprei esse carro, irmãos. Muita gente olha para mim e muita gente tem sempre um pré-julgamento, né? Ah, bispo, pô, cara é empresário, então nasceu num berço de ouro. Não nasci. Pelo contrário, eu vendia ovo de codorna na feira. Muita gente olha assim e fala: cara, fulano de tal, mas até de repente acontecer demora muito tempo. Então eu sou um pastor bivocacional, sou empresário, né? Também sou pastor titular de igreja. E muita gente olha e fala assim: cara, não sabe, mas eu sei o que é, eu queria muito aquilo ali. Eu me doei. Tudo que eu tinha na vida, eu dei naquele carro. Eu cheguei lá em Palmas, Tocantins. Minha mãe mora em Palmas até hoje. Falei: mãe, comprei um carro. Minha mãe é empregada doméstica, eu era o filho da empregada que morava no quartinho dos fundos. Eu falei: mãe, comprei um Golf. Aí minha mãe: parabéns, meu filho, Deus abençoe você, é isso aí. Eu falei: mãe, estou feliz demais, a gente tem um Golf agora. Pois é, meu filho, Deus é bom. Na mesma semana que eu comprei o bendito Golf, eu tive que ir para Imperatriz no Maranhão pregar, congresso de missões, era um ginásio. Eu não tinha 18 anos, eu não dirigia, mas tinha um motorista comigo. A gente foi de Golf.
A gente viajava com o carro da igreja, o tempo todo, carro da igreja. Eu falava, eu quero ter o meu carro. E eu lembro que eu coloquei até plotado no vidro do fundo assim, conferencista. Conferencista internacional, eu lembro. Cheguei lá, carro novinho, semana que eu comprei o carro. Congresso de missões, eu pregando a palavra, Atos 1:8. Tinha um jovem no altar sentado. Deus fala, meu filho, pega teu golfe e dá para ele. E naquela eu falei, Senhor, como assim pega meu golfe e dá para ele? Aí mais forte, meu filho, pega e dá. Só pega e dá. Eu peguei aquela chave, fui naquele irmão, falei, irmão, no culto, microfone assim, irmão, você não me conhece, eu não te conheço, Deus mandou fazer isso, é para você. Resumindo, irmãos, ele levantou-se, foi embora com a chave. O Carlos estava dirigindo para mim, foi acompanhando ele, e eu com o microfone fiquei assim bobo, falei, meu Deus, eu dei um carro para ele. Eu esperava qualquer reação, menos essa. Esperava que ele pulasse, que ele gritasse, qualquer coisa, mas ele não fez nada. Pegou a chave e foi embora. Não disse nem I love you, beautiful forever, nada. Ele só pegou e foi embora com a chave. Fui embora, fui para Brasília, Batista Central de Brasília, era o pastor Vilarindo ainda. Estava pregando, aí me liga esse pastor. Fala assim, pastor Rinaldo, tem um rapaz aqui, ele quer falar com você e tal. Eu falei, deixa eu falar com ele então. Aí ele dá um grito, pastor, tudo bem? Eu fui um dia da pastor muito novo. Tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem. E aí, beleza? Beleza. Pastor, o senhor lembra de mim? Você me deu o carro. Eu falei, irmão, nunca mais da minha vida eu esqueço de você. Eu estou de pé agora. Ele falou, eu sei, mas eu quero te contar uma coisa. Eu falei, conta. Aí ele falou para mim assim, 2 semanas antes do congresso, eu perdi minha esposa e meus 2 filhos, acidente de carro. Eu falei que nunca mais teria um carro na vida. Eu orei todos esses dias para saber o que Deus queria de mim. Eu quero dizer para você, pastor, que eu entendi o que Deus quer de mim. Eu vou gastar os dias que me restam para pregar a palavra de Deus e para falar do amor de Jesus. Sabe, eu fiz aquilo, fiquei sem carro. Resumidamente, passou, sei lá, 1 mês, 2 meses. Eu estava na igreja de um amigo meu, IBNJ Paris, pregando. Aí me liga Sinomar e fala assim, pastor, você volta quando? Eu falei, eu volto semana que vem. Eu falei, então vamos se encontrar, vou no aeroporto te buscar. Eu falei, então me busca no aeroporto. Cheguei no aeroporto, ele me põe no carro, leva numa loja, uma concessionária. Tinha uma L200 Triton, uma faixa. Falou assim, pastor, é teu. Eu falei, aleluia. Eu entrei igual pintinho no lixo. Irmãos, eu vou te contar aqui, eu vou te contar assim, isso aqui é bem exato, bem exato. Coisa de 1 mês e meio, Pará, Batista Missionária pregando. A igreja estava em obras. Deus fala, meu filho, tu já sabe o que fazer. Eu falei, não sei. Eu falei, como assim não sabe? Eu falei, não sei. O carro fica, você vai embora. Coloca o carro. Resumidamente, eu sinto, alguém, isso aqui é para alguém. Isso aqui tem um endereço. De lá para cá, eu não sei quantos carros eu dei, não sei. Mas todos, Land Rover, Porsche, Mercedes, todos os carros eu dei. Tudo se imaginar, eu fiz. Virou uma cultura na igreja local. Recentemente eu vi um irmão da nossa igreja, o nome dele é Renato. Ele tinha o sonho de comprar uma X5. 1 mês, ele pega a X5. Estava no microfone, dando palavra de oferta. Ele fala, está aqui, é para Deus. Eu vi um sócio meu, a gente tem um escritório da área tributária. Aí ele pega assim o carro dele e fala, está aqui o meu carro, Deus mandou dar. Aí vi um pastor Lucas, está aqui meu carro, eu tenho que dar. Eu comecei a ver uma cultura, irmãos sendo exponenciais, sendo extravagantes. Adoração é muito mais do que a gente professar alguma coisa, é demonstrar com a vida, uma vida de adoração. O que é igreja? O que realmente significa ser família espiritual? Ser corpo, ser igreja de Jesus. Igreja é um lugar de cura e restauração. Lucas capítulo 10,
Versículo 34 diz: aproximando, atou-lhe feridas, deitou azeite, vinho, pôs na cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Igreja é lugar de cura e de restauração. O que é ser igreja? Obrigado. E curas e restaurações acontecem em um ambiente como esse, de graça. E graça é abundante aqui, porque aquilo que Deus faz é pela sua graça. A gente não merece nada, não merecemos curas, libertações, não merecemos ser salvos. Então é a graça de Deus, onde a graça se manifesta, também cura e restauração se manifesta. Então esse ambiente é um ambiente assim, ambiente de cura e ambiente de restauração. É maravilhoso saber que Deus ama realizar essas coisas. É maravilhoso ver um Deus que intervém e que sempre intervirá em nossa história. Deus ama fazer isso. Você é muito nova, né? Qual a sua idade? 19 anos. O Espírito Santo me manda dizer para você que mesmo você sendo tão nova, Deus está agora desatando as suas mãos, desatando os seus punhos. Deus está agora te livrando da morte. Eu vi um espírito de morte perto de você, e eu vi esse espírito partindo, indo embora, agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu sei da manifestação de Deus sobre você, porque eu vejo isso. Mas o Espírito Santo mandou dizer que nunca mais palavras de morte prevalecerão na sua mente. Nunca mais palavras de suicídio vão invadir o seu coração e a sua mente. Deus mandou dizer que Ele está te livrando, mas está hoje também escrevendo uma nova e linda história na sua vida. O Espírito Santo me impulsiona para dizer para você que hoje existe uma linda intervenção de Deus na sua casa. Deus fala para você: aquieta a sua alma, porque Ele transforma não em um inferno, mas em um pedacinho do céu, em um lugar que a paz de Deus se manifesta. Toda intriga, toda obra maligna cai por terra agora, e a manifestação de Deus, o poder de Deus é liberado tão graciosamente sobre vocês. Apenas veja o cuidado de Deus contigo. Milagres se manifestam pela fé. A fé honra Deus, Deus honra a fé, e a gente tem que ter uma fé ativada. Fé. A Bíblia ensina que o justo viverá por fé. A Bíblia ensina que nós andamos por fé e não por vista. A Bíblia ensina que nós adoramos a Deus através da fé, e que o Deus que a gente serve, Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Fé. A fé faz isso. Em meio a um deserto, a uma terra seca, a fé faz criar um rio, fontes. Fé. Uma fé sobrenatural. Uma fé que honra a Deus. E uma fé que nesse momento transborda nesse ambiente e que libera sobre a sua vida o sobrenatural do Senhor. Coloque sua mão aqui no seu peito.
Olha para mim. Olha para mim. Deus agora, Ele intervém na sua vida. E Deus se manifesta sobre o Senhor como Yahvé Rofecá, Deus que sara, o Deus que cura. Eu vi uma sala de cirurgia, eu vi médicos em sua volta, e eu vi o seu peito aberto. Mas eu vejo agora a ação sobrenatural de Deus sobre você. O Espírito Santo me manda dizer que todo espírito de enfermidade cai por terra agora. Todo ataque eu rejeito agora. Toda dor, toda pontada, todo espírito de enfermidade não terá permissão para prevalecer contra a sua vida. Existe a manifestação do sobrenatural de Deus agora. Ele é o que é seu pai. Eu vejo uma pasta, e vejo nessa pasta muitos documentos. Eu vejo uma espécie, isso aqui é simbólico, de pote de azeite derramado sobre essa pasta, e um destravar de Deus sobrenatural acontecendo na família. Tudo que foi projetado para roubar, para tomar, para gerar prejuízo, está completamente aniquilado por Deus agora, porque o que virá sobre vocês é um tempo de tesouros escondidos, riquezas encobertas serem colocadas nas mãos de vocês, para que vocês vejam um Deus que faz, um Deus que forma e um Deus que estabelece. Existe algo muito grande acontecendo. Eu vejo uma cerca, eu vejo essa cerca caindo, eu vejo terras, eu vejo uma chuva. O Espírito Santo me impulsiona a dizer que existe um ciclo, existe uma estação e existe um decreto de um milagre sobrenatural em o nome de Jesus Cristo. Milagres acontecem através das intervenções do Senhor. E eu particularmente creio muito que Deus sempre usará o toque de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para milagres acontecerem, para coisas sobrenaturais acontecerem. Intervenção. Mãos são para-raios das bênçãos de Deus. Mãos. Abra suas mãos. O Espírito Santo, olhe para mim. Ele me manda dizer algo para você. Você faz parte do louvor? Sim, do ministério de louvor. O Espírito Santo manda dizer algo para você. Eu vejo um espelho muito grande na sua frente. Eu te vejo com vestido de noiva. Eu te vejo com um sorriso de orelha a orelha, olhando para o espelho, se vendo feliz, com o coração cheio de júbilo. A palavra intencional que o Espírito Santo manda dizer para você é essa. Ele falou: diga para minha filha, eu não vou permitir defraudações no coração dela. Não vou permitir feridas se tornarem lepra. Diga para minha filha que eu vou escrever a mais linda história de amor. Diga para minha filha que
que eu preparei essa noite para virar uma página e para liberar sobre ela os meus milagres. Se preparem para aquilo que Deus concretizará na sua vida, e para que este tempo você veja o cuidado, o zelo e a bondade de Deus sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar nesse altar. Aleluia. Igreja é um lugar de amor. João 15:9, como o Pai me amou, também vos amei a vós. João capítulo 15, versículo 13, fala que ninguém tem amor como esse. Então, onde tem muito amor, tem muitos milagres. Esse lugar é um lugar de amor. É um ambiente de amor, tomado por amor. Então, não tem como Deus não fazer, não tem como Deus não realizar. Então, existe isso aqui. Existe esse ambiente favorável para isso. Pastora, o Espírito Santo me impulsiona para dizer isso. Eu hoje apresentei aqui no início alguns livros, mas eu te via uma fila muito grande. Eu te via fazendo dedicatório em livros, em muitos livros. O Espírito Santo, ele me queima o Espírito para dizer: o coração de um pastor, ele sempre está aqui na família, na nossa casa, na nossa igreja local, nossas ovelhas, nossos discípulos. Mas essa igreja, ela não será egoísta, porque essa igreja, ela vai te emprestar para as nações. O Espírito Santo manda dizer que está vindo uma ruã de Deus, um sopro, um vento, algo tão forte sobre o seu ministério, algo tão forte sobre a sua vida. Milhares de mulheres serão curadas através de você, serão restauradas na alma através da sua vida. Eu vejo um bisturi nas suas mãos. O Espírito Santo me manda dizer que Ele está hoje potencializando o seu ministério para um alcance muito maior, para um impacto muito maior. Prepare-se para aquilo que Deus libera sobre a sua vida e sobre o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Quero orar, aleluia. Eu estou vendo muitas câmeras, e não são essas câmeras. Eu estou vendo muitas câmeras, são outras. Mas o Espírito Santo, ele testifica no meu coração, no meu espírito, para eu dizer: eu estou vendo o ministério de louvor desta igreja. Eu estou vendo algo muito forte acontecendo aqui. Eu vou dar um conselho. Durmam nessa noite com uma folha ao lado da cama, porque Deus vai dar canções para essa igreja. Escutem, Deus vai dar canções para essa igreja, que o Brasil vai louvar, que o Brasil vai cantar. Vocês não ficarão em Goianésia. Não, Deus fala que é um tempo de expansão dessa igreja. Agora escute, essa expansão para essa igreja, ela vem acompanhada de uma unção sobre o louvor, uma adoração de Deus fluindo aqui. Existe algo forte para acontecer.
É o Espírito Santo manda dizer que aqui vai ser diferente, porque Deus estabeleceu filhos nesta igreja, legítimos, que serão como flecha lançados. Existe uma ação de Deus poderosa sobre o ministério, algo forte acontecendo na igreja. Aleluia, aleluia. Eu sei que a igreja, ela trabalha com voluntariado, mas escute, Deus está transicionando pessoas que são voluntárias aqui. Eu vejo tanta gente integral no ministério, eu vejo algo grande acontecendo. O Espírito Santo está movendo as águas, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está realizando. É um tempo de definição aqui, aleluia. Eu vou dizer algo para vocês, não farão parte, não caminharão quem está pela conveniência. O Espírito me diz que é gente que está pelo propósito. Então algo forte está para acontecer, algo grande está para ser liberado, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma oração por todos. O horário extrapolou assim de forma absurdamente meteórica aqui, mas eu quero fazer uma oração para entregar o microfone. Duas rápidas orações. Primeira oração, que o Evangelho, ele é o poder de Deus, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, sem firula, se você crer nisso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você que está aqui e está frio na fé, olha, bispo, eu estou frio, me afastei, me distanciei, eu já fui firme, não estou mais assim, já fui constante, hoje eu estou inconstante na fé. Eu quero orar por você. Se você hoje quer, se você hoje precisa voltar para Jesus, ou se entregar a Ele completamente, eu preciso orar por você agora. Eu vou esperar aqui na frente a primeira pessoa que tem coragem para dizer: eu quero voltar. Eu quero me entregar, eu preciso disso, eu necessito disso, eu quero esta oração, eu tenho consciência, Deus não me quer como eu estou, Deus não me quer assim como eu estou, eu quero mudança, eu quero transformação, hoje eu volto, hoje eu me entrego, hoje eu me lanço, eu quero fazer uma oração por você agora, eu preciso orar por você aqui agora. Se você quer isso, se você necessita, se você entende que existem caminhos da morte, mas Cristo é o caminho para a vida eterna, sai do seu lugar, vem aqui no altar. Eu quero fazer uma oração por você aqui agora. Bispo, eu quero me entregar a Jesus Cristo hoje pela primeira vez. Se tiver alguém, sai do seu lugar e venha no altar. Eu quero orar por você, preciso orar por você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer voltar para Jesus, venha para o altar. Venha para o altar. Eu quero otimizar com uma pergunta aqui. Existem cegos e surdos aqui hoje? Cegos e surdos aqui? Se tiver, levante as mãos. Pessoas cegas e surdas, pode ser surda de um ouvido, ou trouxe um parente que é completamente surdo, cegos de nascença, cegos e surdos. Tem alguém? Alguém que perdeu a audição, pode ser de um lado, pode ser você. Quem mais? Só levanta a mão para ver você. Quem? Aqui uma pessoa. Quem mais? Você, irmã, perdeu a audição, foi isso? Tem muito tempo?
Vem cá. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Você falou que aqui está ouvindo? Sim. Aqui não. Não. Abra suas mãos. Façam assim todos, por favor. Alguém diga: Jesus, Tu és a cura. Alguém diga: Jesus, Tu és o milagre. Surdez, espírito surdo, em o nome de Jesus, saia agora. Eu digo efatá, ouvido, se abra. Em o nome de Jesus. Em o nome de? Em o nome de? Em o nome de Jesus. Escute perfeitamente agora. Poder e virtude sai deste toque. E o mal que estava sobre você não te toca mais. Você está curada. Tampa esse ouvido agora. Pode tampar bem. Ao máximo. Está tudo tampado? Tá. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Jesus. Jesus, Obrigado. obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tampa aqui com a mão. Olha para lá. Está ouvindo? Está escutando? Sim. Está escutando? Sim. Pode ouvir? Sim. Bem? Bem. Perfeitamente? Sim. Quem te curou? Jesus. Não estava ouvindo desse lado? Hã? Não. E agora? Estou ouvindo. Curado em nome de Jesus. Aproveitando esse ambiente profético, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Vocês estão me ajudando agora também aqui. Eu creio que onde há salvação, há milagres. E onde há milagres, há salvação, porque é sinônimo. Cura e salvação são sinônimos. Bispo, eu sofro de fibromialgia, artrite, artrose, osteoporose, dores no meu corpo há muito tempo. Não passei 24 horas por dia. Quem tiver assim, só levanta a mão. Só levanta a mão. Aqui. Ali. Aqui. Irmã, seu corpo inteiro dói. O tempo todo. Vem cá perto de mim. Quanto tempo já? Uns 4 anos. 4 anos. O tempo todo dói. Aonde que dói? Onde que te incomoda? Tudo. Braços, pernas, coluna, pé. Qual o seu nome? Rayal. Abra suas mãos. Mãos são para raios das bênçãos de Deus. Erga as mãos. Essa não é a minha mão. Essa é a mão de Deus. E o poder de Deus se manifesta sobre o seu corpo. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que sara, que pelas pisaduras de Cristo fomos sarados, que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, e que aonde Cristo andava, todos eram curados.
O nome de Jesus é a nossa maior autoridade, a nossa suprema autoridade. Ei, o nome de Jesus, fibromialgia, dores nos braços, juntas, coluna, pernas, pés, dores crônicas, eu digo artrite, artrose, osteoporose, eu digo todas as enfermidades, todas as dores, é uma ordem no nome de Jesus. Agora, saia! Ei, o nome de Jesus, seja livre agora, completamente livre agora, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pegue minha mão. Essa não é a minha mão, essa é a mão de Deus. O poder de Deus se manifesta sobre o seu corpo, e o mal não vai lhe tocar mais uma vez. Relaxa o corpo. Movimente agora, vamos lá. Levanta os braços, as pernas. Olha para mim, dá um pulinho assim então. Olha para mim, está sentindo alguma coisa? Não. Nada? Nada. Procura. Não tem. Não. Nada? Nada. Nem um pouquinho? Quem te curou, meu irmão? Jesus. Jesus te curou. Glória a Deus pela sua vida. Deus seja louvado por você. Aleluia. Eu quero fazer esta oração. Existe alguém desenganado pela medicina que isso não tem cura para a medicina? Tem alguém? Uma enfermidade que não tem cura para a medicina? Bispo, estou com uma enfermidade, estou desenganado pela medicina, não tem cura. Lá atrás, que enfermidade, meu irmão? Essa não é a minha mão, essa é a mão de Deus, e o poder de Deus se manifesta sobre você. Farei o que for preciso para que ouça minha voz. Olha para mim, qual o seu nome? Kaique. Você faz o que aqui na igreja? Posso te falar uma coisa? Você é um pastor. Eu vejo o manto pastoral sobre você. Eu não vou orar por você, e você não será curado. Você já foi curado. E não foi através de mim, não. Não foi aqui agora. Pegue minha mão. Dekayash rebabonore baraba kadaraba vasuri kayaraba seya. Depaponu yakandere abanore baba yakandore vapapa seya.
Riari varsui kandore vaya paseia. Shekanduriara papasu. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Milagre, Senhor, eu tomo posse. Senhor, vem me socorrer. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Combate meu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha O poder de Deus está sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sou tão frágil. Fechou. Glória a Deus. Está curado, completamente curado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo se acaba. Vamos para cá todos vocês. Senhor, muito obrigado pelos teus filhos. Muito obrigado por esse momento. Graça multiforme, graça maravilhosa, graça de Deus revelada sobre nós. Sua palavra ensina, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. É sua palavra que nos ensina, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Obrigado por esse momento, obrigado pelos teus filhos, Senhor. O maior milagre que existe, o milagre da salvação, o milagre da transformação. E hoje, Pai, a gente se alegra diante do Senhor, porque sua palavra diz, Lucas capítulo 15, versículo 10, que existe agora alegria diante dos anjos. E se o céu está assim, nós também estamos aqui na terra tão alegres, tão contentes, nosso coração está tão em júbilo, porque a bênção de Deus se manifesta de forma tão especial e preciosa sobre os teus filhos. Muito obrigado por esse momento. Louvamos ao Senhor por tudo e cremos que a cruz de Cristo é a ponte para o céu. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, mão direita ao céu, mão esquerda ao céu, aplauda o mais forte que você puder aplaudir. Deus seja louvado, muito obrigado, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida poderosamente.